Além de ter vestígios de sangue pela casa inteira, eles encontraram restos de pele queimada no ralo do banheiro. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa e hoje daqui é o canal Crimes pelo Mundo, sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta às 9 da noite, você já sabe, né? Nós temos esse encontro marcado, conversamos sobre casos criminais reais que acontecem pelo mundo inteiro e daí a gente percebe. Monstruosidade não tem nacionalidade e qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro e a gente sempre tem que ficar em alerta. Já deixa seu joinha aí, por favor, para você não esquecer, porque eu já vou começar nosso caso de hoje que se passa nos Estados Unidos. E hoje eu vou contar pra vocês a história da Gabi. Candice Renee Dias teve uma infância muito difícil. A mãe dela era muito negligente, não cuidava dela direito. Deixava ela passar fome, frio, ela andava toda suja. E quando ela tinha por volta de 4 anos, ela começou a ser deixada pela mãe na casa da avó materna para ela ser cuidada ali por uns períodos até a mãe voltar. Só que em um determinado dia, a avó dela, que era alcoolista, acabou desmaiando de tanta bebida e aconteceu um curto-circuito dentro da casa que começou a pegar fogo. Gente, foi tudo muito feio. A Candice e a avó quase perderam a vida. Elas foram salvas por pouco. A Candice saiu ali com várias queimaduras pelo corpo inteiro, queimaduras de 3º grau. Ela precisou passar por várias cirurgias para poder se recuperar. E depois desse terrível acidente, a Candice foi retirada da custódia da mãe e foi colocada para morar com uma parente chamada Cynthia Dias. A mãe e a avó foram presas e acusadas de colocar a vida da Candice em perigo. E no começo, mesmo presa, a mãe da Candice até tentava manter um certo contato com ela. Mas isso foi se tornando cada vez mais esporádico, até que se tornou nulo. E a Candice, após o acidente, ela nunca mais viu a mãe dela. Já em junho do ano 2000, a Cynthia recebeu a custódia integral da Candice, que estava com 7 anos. E finalmente, agora a Candice tinha o apoio e carinho que toda criança precisa e merece. As duas, né, então, a Cynthia e a Candice, se mudaram do Kentucky para o Michigan e tudo pareceu muito bem, sabe? Por um período de tempo ali, tinha muito amor, carinho, tava tudo calmo. Até que a Candice chegou na adolescência e começou a tocar o terror. Ela era muito desobediente, aprontava mesmo. E quando a Candice completou 20 anos, ela começou a se envolver ali com um rapaz chamado Kyle Barrett. E pouco depois, a Candice já estava grávida do Kyle. E em 3 de julho de 2013, nasceu uma menininha que eles batizaram de Gabriella Renee Barrett, que era mais conhecida como Gabi, e é assim que eu vou me referir a ela durante o nosso vídeo. E por todo o período, tanto da gestação e após a Gabi nascer, o Kyle e a Candice moravam na casa da Cynthia. E, gente, os dois brigavam muito, né? O Kyle e a Candice brigavam muito. Não tinha paz dentro da casa. E quando a Gabi completou alguns meses de vida, 2, 3 meses de vida, o Kyle, ó, já deu no pé e deixou a Candice sozinha pra cuidar da Gabi. Ela tinha ali o auxílio da Cynthia, né? Mas ela se viu mãe solteira. Em 2015, a Candice resolveu que ela já estava solteira há tempo suficiente e ela queria arrumar um namorado. Ela começou a entrar em sites de namoro. Então ela conheceu o Brad Edward Fields. E os dois se deram muito bem. E logo o relacionamento ficou sério. Foi aí que a Candice resolveu sair da casa da Cynthia e foi morar junto com o Brad em um trailer. Mas a Candice, gente, ela não levou a Gabi. Ela deixou a Gabi sob os cuidados da Cynthia. Porque ela queria viver aquele momento, aquele romance, só ela e o Brad. Ela não queria uma criança ali para atrapalhar a lua de mel do casal. Mas essa lua de mel tava mais para a lua de fel. Durou menos de 1 ano. A Candice já precisou sair correndo e ligar para o serviço de emergência para pedir ajuda. O que tinha acontecido era que o Brad estava totalmente alterado, tinha agredido ela e pegou uma arma de fogo e atirou várias vezes na direção da Candice. Ele não acertou ela, foi nesse momento que ela conseguiu sair correndo do trailer e ligar para a polícia. Mas nesses tiros, o Brad acabou acertando, gente, o cachorro da família. E infelizmente eu não consegui informações, né, se o cachorro ficou bem ou não, mas o cachorrinho levou um tiro. Quando os policiais então chegaram ali no trailer para atender a ocorrência, né, e ver o que estava acontecendo, eles não acreditaram no que eles viram. Gente, era muita bagunça e sujeira por toda parte. Eram pratos de comida deixado, tava tudo muito
fedido, tinha um coelhinho, gente, preso em uma gaiola, e ele estava todo maltratado, todo sujinho, tadinho. Por causa da briga ali do casal, tinha sangue deles por toda parte ali do trailer, e sangue do tadinho do cachorro, né, que também tinha sido ferido, então tava tudo um caos. Além disso tudo, os policiais conseguiram apreender diversas armas de fogo, dentro delas 2 não estavam registradas e muitos remédios controlados que estavam sem receitas. O Brad foi preso e acusado de violência doméstica, posse de remédios e armas ilegais. Mas a Candice, gente, que era a única testemunha, quando ela foi conversar com os detetives, ela mudou várias vezes a história dela. E no meio dessas mudanças ali de história, a Candice começou a dizer que o Brad era esquizofrênico e que ele não tinha tomado os remédios dele corretamente. E foi esse o motivo dele ter ficado violento. Não foi a culpa dele, foi culpa da falta dos remédios. Outra coisa ali que aconteceu no meio das mudanças de versões da Candice foi ela dizer que as 2 armas que estavam ali de forma ilegal eram delas. E que ela tinha provocado o Brad, que os remédios também eram dela, tudo que estava de errado ali era da Candice. O que aconteceu foi que ela acabou sendo presa. Aliás, ela assumiu todos os crimes para ela. E aconteceu ali depois um julgamento e ela foi sentenciada a 2 anos de liberdade condicional. Ou seja, ela não ia ficar mais atrás das grades. Já o Brad saiu como inocente de tudo isso. E aqui eu preciso deixar uma informação com vocês, para vocês prestarem atenção nisso. O Brad, ele não passou por nenhuma avaliação de psicólogo. Eles não fizeram nada. Eles aceitaram a palavra da Candice dizendo que o Brad era esquizofrênico. E mesmo depois de libertado, ele não foi encaminhado para nenhum tipo de tratamento. E tirando tudo isso, que já é muito absurdo, gente, o Brad, ele tinha machucado o cachorro da família. Ele mantinha um coelho em situações insalubres. E mesmo assim, ele deveria ter sido preso por manter os animais dessa forma. Nada aconteceu com ele. Ele foi livre. Ninguém tirou os animais de dentro do trailer. E ficou isso por isso mesmo. A Candice passou alguns dias presa. Depois do julgamento, ela foi libertada. Ficou ali em liberdade condicional. E foi isso. Acabou por aí. E após a Candice sair em liberdade, né, condicional, o casalzinho 20 aí voltaram no Solove e continuaram como se nada tivesse acontecido. Foram morar no trailer, no meio de toda a sujeira, e continuaram a maltratar os animais que sobraram ali, né? E agora, gente, deixa eu contar pra vocês um pouquinho sobre a Gabi, né? Por todo esse tempo, a Candice, ela mal ia ver a filha. Ela não se importava mesmo com a Gabi, ela não queria ter a Gabi, sabe? Mas a Gabi estava sendo muito bem tratada pela Cynthia. E a Cynthia, gente, é uma mulher incrível, né? Ela cuidou da Candice, agora estava cuidando da Gabi. A Gabi tinha uma vida muito confortável e muito feliz ao lado da Cynthia. Contudo, chegou a hora da Gabi frequentar a escola. E a Cynthia não era responsável legal pela Gabi. Então, para frequentar a escola, a Gabi, aos 4 anos, precisou ir morar com a mãe dela, com a Candice, no trailer ali, junto também com o Brad. E aí, gente, foi que a Gabi saiu do céu e foi para o inferno. Agora eu preciso deixar um alerta com vocês aqui. O caso vai ficar extremamente pesado. E isso pode ativar alguns gatilhos emocionais. Então, por favor, veja o limite de vocês e fiquem bem, ok? Quando a Gabi foi morar com a Candice e com o Brad, os dois já tinham tido uma filha juntos, né? A Zoe, que era uma bebezinha ali quando a Gabi chegou. E eu já vou deixar uma coisa muito clara aqui. A Zoe, ela sempre foi muito bem tratada pelo casal. Ela sempre foi muito bem alimentada, tomava o banho direitinho, trocava as fraldas direitinho. A Zoe nunca sofreu nada, gente. Era o tipo de criança muito amorosa, que amava abraçar os amiguinhos. Ela começou a ir para a escolinha e ali ela já conquistou o coração de todo mundo. Todos lá gostavam muito da Gabi. Só tinha uma coisa que chamava a atenção de todo mundo. A Gabi, ela não queria voltar para casa. Ela sempre se escondia na hora de ir embora. Ela fazia de tudo para ficar o máximo de tempo possível na escola. E vocês aí que são crimezeiros de plantão já estão com todos os sinais de alertas ligados, não é? Como sempre, vocês estão certíssimos. Porque o único refúgio da Gabi era a escola. Por isso que ela não queria voltar para casa. Porque assim que ela chegava na casa dela,
ela era agredida pela Candice e pelo Brad. Durante o período ali da escola, a Gabi sempre usou o banheiro de forma normal. A Cynthia havia ensinado a Gabi, né, como usar o banheiro. Mas já quando a Gabi chegava em casa, ela sempre sujava a roupa. E isso, gente, pode ser um reflexo, né, do estresse, do abuso e do sofrimento que a Gabi passava dentro daquela casa. Ela ficava tão nervosa que ela não conseguia se controlar e acabava sujando a roupa. E o fato da Gabi se sujar era mais um motivo para ela ser surrada por esses dois monstros. E em pouco tempo, eles já estavam forçando a Gabi, gente, a tomar diversos remédios pesados, remédios de adulto, que a Gabi não precisava e que tinha efeitos colaterais terríveis, que a Gabi ficava passando mal, ficava letárgica. Eles estavam, gente, dopando uma criança de 4 aninhos. E dias após, gente, ir morar com a mãe e com o Brad, a Gabi já estava com marcas pelo corpo inteiro, no rosto, ela já estava sofrendo muito. A Gabi, ela vivia aterrorizada dentro daquele trailer. Ela era espancada a todo momento, vivia sob efeitos de medicamento. E o Brad, ele colocou a Gabi para dormir em um quarto vazio, onde a única coisa que ela tinha para se cobrir era um saco de lixo preto. Rapidamente a Gabi desenvolveu cárie dentária porque eles não cuidavam dela, não tinham nenhum tipo de higiene. Todos os dentes dela estavam apodrecidos aos 4 anos. O Brad puxava o cabelo dela com tanta força que ele arrancava tufos do cabelo dela. E tudo, gente, isso estava acontecendo no período de menos de 1 ano que ela estava morando com a mãe. Até que nós chegamos em 31 de dezembro de 2017, quando a Candice ligou para o serviço de emergência dizendo que a filha dela, a Gabi, de 4 anos, havia se afogado na banheira quando estava tomando banho e ela precisava de ajuda. Quando os socorristas chegaram ali para atender, eles encontraram o Brad, a Candice, a Zoe, a filhinha dos dois, né, e a Cynthia. Todos eles estavam dentro do trailer. A Candice levou os socorristas, né, até o banheiro, onde eles encontraram a Gabi. Ela estava deitada no chão do banheiro. E assim que os socorristas viram a Gabi, eles já entraram em contato com a polícia. E uma viatura chegou rapidamente ao local. Os policiais ali chamaram a Candice de lado para conversar com ela e perguntar o que tinha acontecido. E ela contou que a Gabi gostava muito de tomar banhos demorados e que no dia anterior ela tinha ido sozinha para a banheira e tomado banho. Mas a Gabi errou a mão ali e ligou a água muito quente. E ela havia queimado o corpo por causa dessa água quente que saía do chuveiro. O policial perguntou se tinham levado ela, chamada o serviço de emergência. E ela disse que não, porque como ela já tinha uma passagem pela polícia, ela ficou com muito medo de perder a guarda das crianças. Então, a Candice e o Brad resolveram cuidar, né, da Gabi dentro de casa. A Candice continuou a contar para os policiais que a Gabi não conseguiu dormir bem durante aquela noite. Então, na manhã daquele dia, ela decidiu que queria tomar um banho novamente para ver se melhorava as queimaduras ali do corpo. Então, a Gabi foi para a banheira, ligou e ficou ali sozinha no banheiro, dentro da banheira, enquanto a Candice preparava o café da manhã da família. 1 hora depois, a Candice resolveu verificar como a Gabi estava. E ela encontrou a Gabi inconsciente, de barriga para baixo, dentro da banheira. A Candice disse que retirou a Gabi imediatamente de dentro da banheira e começou a fazer o RCP, né? Ali os procedimentos, para tentar ver se a Gabi ressuscitava. Como não estava adiantando, ela acabou ligando para a Cynthia, né? A mãe dela, que morava a 30 minutos de distância. A Cynthia correu para lá, né? Foi até o trailer e quando a Cynthia chegou, ela viu a Gabi ali deitada no chão e a Cynthia começou a fazer o RCP, né, os procedimentos ali. A Cynthia entra na conversa com a Candice e com o policial e ela fala ali, quando ela chegou na casa, ela ficou fazendo RCP na Gabi e como não estava tendo resultado, os 3 adultos da casa, o Brad, a Cynthia e a Candice, resolveram ligar para o serviço de emergência. E a Cynthia continuou fazendo RCP até os socorristas chegarem. Essa foi a história que eles contaram. Os policiais ouviram essa história e os policiais foram conversar com os paramédicos. E os paramédicos contaram que quando eles chegaram,
a Cynthia não estava fazendo primeiros socorros na Gabi coisa nenhuma. A Gabi, gente, estava sozinha no chão frio do banheiro. Outra coisa que eles contaram é que a Gabi não tinha sinais nenhum de afogamento. Não havia nem vestígios de água dentro da banheira e nem no chão. Estava tudo meio que seco. A única coisa que indicava que a Gabi poderia ter tomado um banho é que o cabelo dela estava molhado. Os paramédicos acrescentaram ali para os policiais que a Gabi, gente, estava visivelmente com a pele queimada, que possivelmente ela tinha sido escaldada para ficar daquela forma. E os paramédicos terminaram ali a conversa com os policiais, dizendo que infelizmente a Gabi já estava sem vida quando eles chegaram ao local. Os policiais, vendo que tudo ali estava muito estranho, algo não estava batendo, eles resolveram pedir para Kenzie, para o Brad, se eles podiam dar uma olhada dentro da casa, né? Fazer uma investigação ali. Mas o Brad não permitiu. Foi daí que os policiais ficaram com mais pulga ainda atrás das orelhas e resolveram pedir um mandado e voltaram na casa no dia seguinte. Já com esse mandado em mãos, eles também conseguiram retirar a Zoe da custódia do Brad e da Kenzie. Eles revistaram a casa e os policiais encontraram muitas evidências. Havia sangue da Gabi por todas as partes daquele trailer. E, gente, havia a pele queimada da Gabi no ralo do banheiro. Ao periciarem ali o celular do casal, os policiais descobriram inúmeras mensagens entre o Brad e a Kenzie, no qual o Brad falava como ele queria punir a Gabi. Nos celulares do casal, eles também encontraram alguns vídeos onde demonstravam ali como a Gabi era tratada por esses dois monstros. Foi realizada uma autópsia no corpo da Gabi e ela perdeu a vida por choque séptico. E, em resumo, gente, a Gabi ela perdeu a vida por causa de vários ferimentos que infeccionaram e não foram tratados devidamente. Ela tinha várias feridas pelo corpo, ela estava desnutrida, ela tinha piolho. Colocaram a mão no pescoço dela até ela perder o ar. Toda parte do corpo dela, gente, havia sido colocada em água quente. Ela havia sido escaldada. O Brad deu banho nela com uma água fervendo. E quando ele viu ali que a pele dela estava muito queimada, ele começou a retirar essa pele queimada com o auxílio de uma faca. Esses restos de pele queimada ali, ele jogou no ralo do banheiro, que foi a pele que eu contei para vocês que os policiais encontraram. As queimaduras foram tantas e tão grave que o dedão do pé da Gabi se desprendeu do corpo. A Gabi sofreu muito. Eles ainda encontraram evidências que ela foi surrada pouco antes de perder a vida. Após ter sido queimada, ela ainda foi surrada. Quando o Brad e a Kenzie viram que a Gabi estava inconsciente, eles tentaram fingir esse negócio da banheira aí para ver se eles escapavam. E tudo que eu acabei de contar para vocês agora demorou alguns dias, né, para os policiais descobrirem, né, e formarem o caso completo contra esses dois monstros. E alguns dias depois eles conseguiram finalmente emitir, né, os mandados de prisão para a Kenzie e para o Brad. E quando os policiais chegaram no trailer para prender os dois, a Kenzie e o Brad já tinham, fugido. O que aconteceu foi que quando os policiais saíram do trailer ali no dia da busca, né, levando celulares e com todas as evidências e provas, a Kenzie e o Brad viram que deu ruim para eles, que eles iriam ser presos e eles resolveram fugir. Eles fugiram para a Geórgia e conseguiram ficar nessa fuga por 8 dias. Através dos celulares, os policiais conseguiram rastrear a Kenzie e o Brad e eles foram presos. Mas nesses 8 dias, os dois conversaram muito e bolaram um plano para eles conseguirem se livrar da pena de prisão. E eu acho que vocês aí já devem até supor o que eles iriam alegar para não serem presos. Pois é, gente. O Brad e a Kenzie fizeram uma lista, literalmente uma lista, com todas as doenças mentais que eles alegavam ter e que não foram tratadas. Olha só, né? A Kenzie ainda tinha o fato da infância dela, né, ter sido bem negligenciada e ela queria colocar tudo isso na culpa da infância e das doenças mentais que os dois diziam ter, porque eles não tinham laudo nenhum de doença mental, tá? Os dois, então, permaneceram presos aguardando o julgamento que aconteceu em 2018. E essas alegações que eles tinham doença mental e etc e tal, não deram resultado nenhum.
Ambos foram considerados aptos para serem julgados. Mas antes de eu contar para vocês a sentença do casal 20 aí, eu preciso contar para vocês o que a juíza do caso, uma mulher chamada Wanda Evans, disse para Candace durante o julgamento. Ela falou entre aspas: "Sua filha Gabi foi um sacrifício que você deu àquele vagabundo do Brad para satisfazer seu senso doentio e demoníaco de amor e controle. Você e aquele monstro destruíram sistematicamente o espírito e o corpo dessa linda criança, mas nunca a alma dela." Fecha aspas. Gente, eu amei essa juíza. Durante o julgamento, a juíza, ela tava assim, com um ódio desses dois, mesmo ódio que eu e você temos aqui. A juíza, ela tava. Então, assim, pra mim, ela tem todo o meu apoio, carinho e o meu respeito. Em 9 de outubro de 2018, o Brad, aos 28 anos, foi considerado culpado e depois ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de condicional. Já a Candace, ela deveria receber a mesma sentença que o Brad, mas ela acabou fazendo um acordo judicial. E em 5 de dezembro de 2018, a Candace, aos 25 anos, ela foi condenada de 30 a 60 anos de prisão. Bom, gente, a Zoe, a filhinha, né, desses dois monstros aí, foi retirada da família, como eu comentei com vocês já ali no dia seguinte, né, a Gabi perder a vida, e o paradeiro dela é mantido em sigilo para preservar ali, né, a imagem dela, a vida dela. E vocês devem ter se perguntado o tempo inteiro aí sobre o pai da Gabi, né, cadê ele? O pai e os avós paternos deram uma entrevista em que eles falam que sempre mantiveram contato com a Gabi enquanto ela estava morando com a Cynthia. Assim que ela foi morar com a Candace e com o Brad, eles perderam o contato porque a Candace dificultava tudo. Ela falava que a Gabi estava doente naquele dia, que a Gabi estava na escolinha, que a Gabi não podia ver eles naquele momento. Então, eles não viam mais a Gabi. Eles ficaram sabendo da morte da Gabi através dos policiais, que foi um baque horrível. E na entrevista, o Kyle, o pai da Gabi, ele fala que não acredita que a Candace fez isso, que o maior culpado deve ser o Brad. Eu fico pensando muito, né? Às vezes a gente tá cozinhando, queima um pedacinho do dedo, né? E a gente já sente dor, já incomoda. Agora você imagina você tomar um banho em água fervendo. A dor que essa menininha não sentiu. E mais, assim, uma coisa que eu queria muito comentar com vocês é o fato de ninguém ter denunciado. Ela ia pra escola todo dia. Como que ninguém via, gente, que ela tava sendo negligenciada, que ela tava com todos os dentinhos dela podre, que ela tava com marcas pelo corpo, com tufos de cabelo arrancado? Como que ninguém via isso? Alguns casos que eu trago aqui, a gente vê tantas e tantas denúncias e pelo menos eu vejo que as pessoas estão olhando umas para as outras, né? Mas em casos como esse eu vejo como tem pessoas assim que realmente não olham para o outro. Esse caso me incomodou em tudo, tudo. A última coisa que eu preciso deixar aqui com vocês para que a gente converse aí nos comentários é como Candace replicou o que ela viveu na infância, a negligência, o abuso da mãe na própria filha. Em vez da pessoa fazer melhor, fazer o contrário, não. A juíza do caso, ela comentou durante o julgamento que o Brad, ele queria fazer como os leões. Que quando os leões, a leoa chega ali com um filhote de um outro leão, o leão, ele mata, né, o filho do outro para não crescer e lutar contra ele. E que ela comparou o Brad, né, com os leões. Foi a única coisa que eu acho que a juíza comparou de modo errado. Porque eu acho que nenhum desses monstros deve ser comparado com nenhum tipo de animal. Eu amo os animais e eu acho que nenhum deles são comparáveis. O leão, ele mata o filhote. O Brad, ele torturou a Gabi. Eu acho que tem uma diferença enorme. Eu nunca vi nenhum animal torturando o outro. Então, gente, tem muita coisa pra gente conversar aí nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então, por favor, não deixe de falar o que vocês acharam desse caso. Porque, ai, eu tô nervosa com esse caso. Então a gente conversa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima quinta, às 9 da noite. Beijão pra vocês. E cuidado com algumas mães por aí.